Rapaz, eu acho injusto assim quando a gente leva um zero, né? Aí primeira faixa em tipo interpretação, né? Que interpreta para umas pessoas de um jeito, né? E para outras já não é a mesma coisa. Nunca quis que eu corresse, só o máximo que eu fazia era andar num cavalo em casa, né? Mas nunca quis que eu corresse, queria que eu estudasse. Passei alguma coisa na vida, mas Então, quem foi esse cara que lhe convidou para trabalhar para ele que você tanto fala que mudou sua vida? foi o Ed da Jampa, né? Do Arajampa. Quando pensei que não, ele chegou lá na minha porta e me fez o convite para correr para ele. Copiaram a primeira vaqueada que eu ganhei profissional. A Raquel da Copiara. Um canto que eu sempre sonhei em estar, né? Tava correndo entre os melhores do Brasil, uma coisa que eu praticamente nem acreditava e tava sendo campeão também. E você pode se tornar campeão do maior derby de todos os tempos, que é o Derby Portal. Uma emoção muito grande, né? Coisa de gratidão. Gratidão a Deus por tudo. E eu torço pro Broncos, né? Que é um grande vaqueiro e coisa mais. Eu acho que esse ano vai dar Renan. Nunca desistir, né? Se a gente sonha, sempre com humildade. E aí, meus amigos, boa tarde. Estamos aqui direto de João Pessoa, na sede do Cavalo de Vitrine, onde os melhores se encontram. Está iniciando uma nova fase no Cavalo de Vitrine, agora trazendo material com os grandes vaqueiros do Brasil, grandes criadores. Vamos ter também tratadores aqui, todas essas pessoas que estão envolvidas no Cavalo Quarto de Milha, a gente vai estar trazendo para essa mesa, para a gente fazer um bate-papo nesse podcast do Cavalo de Vitrine. Estou recebendo aqui hoje Manuel de Heleno. Manuel Fernando Silva Pereira, como é seu nome mesmo? Fala pro Brasil como é seu nome. E aí, Oswaldo, é um Manuel Fernando Silva Pereira, né? Mais conhecido como Manuel de Heleno. É um prazer muito grande, né? Estar aqui pela primeira vez. É uma honra imensa. Manuel Fernando Silva Pereira é de onde? Natural de onde? Tem quantos anos? Se apresenta para o Brasil, para o pessoal que não lhe conhece. Você é paraibano, né? Sou paraibano, graças a Deus. Natural de Barra de Santa Rosa, né? Paraíba. Tenho 33 anos. E Manuel de Heleno. Por que Manuel de Heleno? Muito vaqueiro, eu estava comentando com o Brocoió quando ele esteve aqui nessa mesa, a gente conversando com ele, que a maioria dos vaqueiros tem apelido, né? A gente só conhece o nome dos vaqueiros porque com essa questão de derby, tem que colocar o nome de origem, a gente passa a conhecer. Mas Manuel de Heleno, por que Manuel de Heleno? Em respeito a meu pai, né? E o nome do meu pai é Heleno. Aí ficou Manuel de Heleno. E quem é Heleno? Fala pro Brasil quem é Heleno. Além de ser seu pai, né? Quem é ele? Como é que a vaquejada chegou na sua vida? Vamos começar falando lá das raízes até nós chegar aqui em João Pessoa, que é onde a sua história hoje está escrita, né? Que você falou lá no Rufina Borba que quando chegou aqui no João Pessoa mudou um pouco. Então, assim, quem é Heleno e como foi que a vaquejada surgiu na sua vida? É, Heleno é meu pai, né? De Barra de Santa Rosa. Sempre teve cavalo, sempre teve alguém correndo para ele, mas no começo ele nunca quis que eu corresse. Só o máximo que eu fazia era andar num cavalo em casa, né? Mas ele nunca quis que eu corresse, queria que eu estudasse, passei alguma coisa na vida, mas O saí, destino levou você para as pistas. saí de casa muitas vezes escondido, para ir para um bolão, uma vaquejada sem ele saber, sem ele querer. Embora que quando chegasse, chegasse Ia levar uma bronca. uma bronca, uns puxão de orelha, né? Mas eu acho que tava no sangue, né? O destino, quis assim. Aí seu pai, no caso, ele, além de ser vaqueiro, ele é um cara que tem cavalo, bota outras pessoas para correr para ele. Além de ser vaqueiro, né? Ele sempre teve aquele cavalo bons pelo tempo. Sempre teve alguém correndo pra ele, mas nunca Que você corresse. nem eu corresse, nem meus irmãos. Mas eu acho que quando tá no sangue não tem. Tá escrito na história da gente. Por isso, É, quando a gente nasce, a gente escreve uma história, né?
Mas agora, assim, depois de tudo que aconteceu na sua vida, você se tornou um grande vaqueiro, hoje você tem o apoio dele. imensamente. Eu acho que hoje, quando ele me vê, é uma gratidão grande que ele tem. Que ele sente e que eu sinto também, né? Poder proporcionar isso para a minha família, por tudo. Eu acho que hoje ele se sente um homem realizado quando me vê É. correndo. E a vaquejada surgiu na sua vida, você já falou, seu pai é um cara que já sempre viveu da vaquejada, estava dentro, que ia cavalo. Mas como é que foi a trajetória de Manuel Deleno? Tipo, quando você começou a correr, você lembra a idade que você tinha? Qual foi a primeira vaquejada que você correu? Qual foi o primeiro prêmio? Você se recorda? Eu comecei a correr, eu acho que eu tinha uns 15 anos, 16. É, nunca em carro do meu pai, né? Sempre carro de alguém da família, uma coisa que ele nunca quis. Ah, umas duas vezes, mirim, faz muitos anos. Aí fiquei por lá. Disse- Sabe que é difícil a vida de quem não tem assim, de quem não é grande, né? Casual. Você começou de baixo, né? Na É, verdade. Como muitos vaqueiros hoje que são é, conhecidos, sempre no é início tem uma dificuldade, né? grande, grande. Mas qual foi o prêmio assim, o primeiro prêmio que você ganhou? Você se recorda do primeiro prêmio? Diz que o primeiro prêmio, quando a pessoa começa a andar, a pessoa nunca esquece, né? Você lembra ainda, se recorda desse primeiro prêmio? O primeiro prêmio que eu ganhei foi num bolão lá perto de casa mesmo. Ainda era jovem demais. Mas aí fui, fui ficando por ali devagarzinho. Aí comprei uma bestinha velha, Como era o nome dessa égua? Morgana. Nem papel tinha. Aí comecei ajeitando ela devagarzinho, né? O Defé tava correndo, aí boa não deu não, né? Mas deu pra gente começar a correr, aí comecemos devagarzinho. Aí quando foi com os tempos, eu já correndo, né? Corridinha pequena de interior, né? Do Portinha fazer. É, fazer igual o Marcelo do Portinho, Marcelo do É. Portinho. Aí um amigo meu que não era nem amigo meu, né? Um cara que tinha lá na nossa cidade, que começou, foi para São Paulo, aí tinha uns coisas de estacionamento lá e gostava de vaquejada, aí fez uma pista. E como era o nome dele? Fábio Lira, Pablo Lira. Fábio Lira. Aí fez uma pistinha lá, começou a criar cavalo, né? Mesmo sem entender no começo ele, mas começou a criar cavalo, uns meninos, aí eu comecei correndo por lá, bolão, as coisas. Quando foi um dia, ele ligou pra mim: ei, mano, eu quero correr um bolão pra mim, meu cavalo, eu digo, eu vou. Aí comecei correndo com ele, quando nesse começado com ele, passei acho que 3 anos ou 4 anos com ele, Correndo com esse cara. correndo com esse cara. E a primeira vaquejada grande que você chegou a competir? Quando eu falo vaquejada grande, que é como a gente hoje nós tira muito, a gente brinca muito hoje que esse negócio do Portinha, porque, né? Porque tem o Portal, que é o maior campeonato do país, e esse cara do Ceará criou esse campeonato Portinha, que é essas vaquejadas de menor porte. Mas quando a gente chega numa vaquejada grande, quando a gente não tem esse costume, eu acho que a vaquejada a gente vê ela diferente. Você, qual foi a vaquejada que você chegou assim? Você tinha um sonho de ir, quando chegou lá, você disse, pô, eu achava que ia Lembro demorar. demais. A primeira raqueada grande que eu ganhei assim, que eu entrei numa vaga, né? Era até iniciante, foi uma etapa do Estrela do Brejo lá no Guaras com Maru. Era a etapa do Estrela do Brejo, naquele tempo um dos circuitos grandes que tinha aqui, e entre dos melhores na Paraíba, né? E naquele tempo todo mundo era doido para ir. E meu patrão Fábio Lira, né? Que hoje é um grande amigo meu, eu agradeço ele demais por tudo que ele fez. É, me colocou para correr lá e graças a Deus consegui me classificar. É. E Manuel de Heleno, né? Manuel de Heleno, de Barra de Santa Rosa. A gente, na carreira de locutor, como na carreira de vaqueiro, nós sempre passamos por alguma dificuldade, Demais. né? Mas você veio correndo, você passou muito tempo correndo na categoria amador, aspirante, ou você já veio chegar logo no profissional. Eu acho que eu conheci você correndo no PPB, no acesso. Eu não me recordo do ano, mas teve um ano que você estava no PPB, se eu não me engano foi de 2022, se ou foi 23, que você foi campeão dos campeões lá em Acauã, no
Na disputa do melhor do ano do PAPB, não foi? Foi. Eu corri um ano, nesse ano iniciante para ele. Corri iniciante. Aí surgiu uma proposta para mim ir para uma pessoa lá no Aras Zé Alfredo, é uma pessoa de Paulinho. Outro grande amigo que eu tenho até hoje. Me convidou para. Então a chegada de Manuel de Helena em João Pessoa foi a porta de entrada foi o Aras Alfredo. Foi o Aras Zé Alfredo. É, através de Paulinho, né, e Rodrigo, os irmãos lá. Me chamaram para correr até num filho do Dom Príncipe, que eles têm até hoje. Aí vim, corri um ano aspirante. Nesse filho de Dom Príncipe. Nesse filho do Dom Príncipe para ele. Aí, quando eu passei esse tempo lá e não deu certo, que círculos, essa aí, e a gente A nossa tem, vida é de fase, né? é, temos que tentar evoluir um pouco, né? Aí fui, tinha outro amigo meu lá perto, que eu arrumei atrás do cavalo Através dele. do cavalo você fez Foi, outra amizade. foi, depois que tava lá em Paulinho, né, do Ares Alfredo. Fui lá pra granja dele, de Edinho, correr num carro de outro menino de São Paulo, de Alan, no Cochicho. Aí passei acho que uns 2 anos nele, ou 3, com esse cavalo. Corri só meio ano aspirante nele, me cortaram, Você já passou a correr amador. amador. Aí correndo amador. Aí recebi um convite Um convite que mudou sua vida, né? demais. Eu estava na vaquejada agora recentemente e você falou no microfone dentro da pista que o convite dessa pessoa mudou sua vida, né? Mudou. Então, quem foi esse cara que lhe convidou para trabalhar para ele que você tanto fala que mudou sua vida? Foi o Ed da Jampa, né? Do Arajampa. Ele. Eu tinha alugado uma granja, né? Tava com uns carros de baia. Sofrido, que nem a gente que vem de baixo é, né? Eu tava trabalhando devagarzinho. Quando pensei que não, ele chegou lá na minha porta. Disse que já vinha de muito tempo me acompanhando, correndo e tudo. Tomava conta das coisas direitinho, né? E me fez o convite para correr para ele. Correr para Que ano ele, era esse? Você se recorda do ano? eu acho que era. Acho que era 2018 para 2019. Eu Então nós acho. estamos em 2025, tem uns 7 anos que você trabalha com o Éder. Tem. Ele chegou lá e me convidou para ir correr para ele. Deixar as coisas que era pouco, que a gente já tinha adquirido, né? Mas. E correr para ele. E no primeiro momento eu hesitei um pouco, né? Você ficou com medo, na verdade, né? Fiquei demais. Porque a gente não sabe o que é que vai passar dali para frente, né? Aí. Nesse meu tempo eu resolvi. Você não deu a resposta no Não, momento, no agora pediu um momento não tempo. dei. Aí, com esse meu tempo, eu resolvi. Eu digo, eu topei, né, a proposta dele. Aí pra lá, correr nos carros dele. No início, ele queria que eu fosse, abandonasse tudo e fosse pro Aradeiro, né? Para explicar para o povo entender melhor, quando você fala abandonar, é porque você passou um tempo correndo no Aras Alfredo, passou esse outro tempo nesse outro cara, aí a partir daí você alugou uma granja e passou a ter um centro de treinamento. Centro de Foi, treinamento, foi, para o pessoal que não conhece, você passa a alugar baia para os exatamente, proprietários de cavalo. Então você tinha os seus clientes na sua casa. exatamente. Aí, é difícil a gente largar o que já tem E por também tava com pouco tempo montado esse seu sonho, né? era. É difícil a gente largar o que já tem pra entrar Num projeto num novo, né? projeto novo, né? Que a gente não sabe se vai dar certo, se não vai. Mas eu resolvi, eu acho que alguma coisa tocou no meu coração e mandou aí muita gente dizendo que eu não fosse, né? Você é um cara que conversa com Deus, ou não? Sempre. Então acho que nesse momento, quando ele saiu da granja lá, você deve ter falado com Deus. Eu costumo falar com Deus em silêncio. Eu costumo dizer que para o cara rezar, ele não precisa estar numa igreja todo dia. Eu falo com Deus a todo momento. Eu tenho certeza que nesse momento aí, quando ele saiu, você deve ter conversado com Deus pedindo um sinal, não foi? Exatamente. Aí resolvi ir, né? Aí marcamos o dia pra ir.
nesse meu tempo, um cara que me ajudou demais também, que eu conheci através da vaquejada também foi Papel. Me ajudou demais. Que quando eu não conhecia ninguém, tinha aquela disputa do campeões da BVAC. Aí, sem cavalo para correr, lá no fim da borra, sem ter que ir, como ir. E através de cara de lua também. Que cara de lua, quando eu cheguei em João Pessoa, foi um cara que Lhe ajudou. sempre me ajudou. Foi, falou com o Papel, que já conhecia o Papel, pra eu disputar no carro dele lá. Eu sem conhecer ele, sem ele me conhecer, e sem conhecer assim. Sem você ser próximo, né? Sem É, você ter aquele vínculo de você chegar e pedir um cavalo do cara para disputar. e ele me arrumou o cavalo. Disse, na cara de lá, amigo seu e coisa, tá, pode mandar ele vir que tá nas mãos dele. Eu fui. Aí, findou que o cavalo de papel não chegou a tempo, mas ele foi um grande homem. É, o presidente Paulo Luca tava lá. E já para começar a disputa, e eu sem cavalo e já todo mundo lá na pista para No correr. aquecedor para começar a Para disputa. correr e eu sem Lá cavalo no Rufino da Borba, no isso. fim da bola. Aí Papel falou com o Paulo Luca, o caminhão do Paulo Luca vinha chegando na hora. Paulo Luca disse, corra além do meu caminhão, eu pego minha égua. A égua dele correr mesmo, porque ele não dava ninguém. É a Fanny, né? Que morreu É, agora, né? a fã cowboy. É Não, Fanny Eternal, é, mano. fã Ela morreu agora foi. recentemente. Aí ele disse, corra lá no meu caminhão e manda selar a besta lá e pode ir nela. Eu corri lá no caminhão, peguei a égua dele, vim nas carreiras sem saber nem como era e fiquei em segundo lugar lá. Então, se falando numa vaquejada que marcou sua trajetória, eu acho que essa é uma das vaquejadas. Marcou Pela demais. grande dificuldade, você não conhecia papel, não conhecia Paulo Luca, precisava de um cavalo, papel lhe cedeu, mas o dele não chegou a tempo, ainda entrou Paulo Luca em todo esse contexto. Sem conhecer praticamente nada, né? Sem nunca ter corrido uma disputa desse nível, né, Oswaldo? Para o povo entender melhor, quando você fala nessa vaquejada da BEVAC, no final do ano tem um campeonato chamado Copa BEVAC, que durante o ano todo os vaqueiros vão pontuando, e no final do ano tem a disputa entre aqueles que pontuaram mais. Nessa disputa lá você estava classificado, você estava sem o cavalo, aí arrumou através de um amigo, que foi cara de lua que indicou papel, através de papel arrumou de Paulo Luca. Foi. Você vê como as coisas do destino é e Deus na nossa vida, né? Primeiramente o cara Primeiramente. tem que entregar nas mãos de Deus, é. Aí, graças a Deus, né? Fiquei em segundo lugar. De lá pra cá, fiz uma amizade muito grande com o Paulo Luca, com o papel. Não corri lá nesse carro de papel nesse dia, mas sempre que eu precisava correr, ele deixou na minha mão. Era à sua disposição. Na minha mão. Nesse tempo, né? Aí, quando eu combinei pra ir pra Éden. No caso, nessa vaquejada do Rufina Ball, você não corria para ele ainda. Não corria pra ele não. Aí quando a gente acertou tudo pra eu correr pra ele, aí tinha o Congresso Nacional em março, Da BQM, lá em da Bezerro BQM também. em Bezerro, Rufina o Borba. fim da Bova. Aí eu já acerto pra ir com. Os cavalos de Éder. Não, eu não corria pra ele não. Você ia em outros cavalos. É, mas já combinado pra na segunda-feira começar lá, né? Aí, Congresso Nacional, papel, começou a me ligar. Vamos pra corrida mais eu, pra não ir só. Vamos, bora, eu, mais papel, eu vou não. E ele toma ligar, e eu sem querer ir. Quando foi na sexta-feira de manhã, ele disse, mas rapaz, tu vai me deixar ir sozinho. Aí eu digo, ah, pois passa aqui na granja que nós vamos. Aí fui mais ele. Não ia nem correr, só para ir mais ele, né? Que ele ia correr. Aí ele correu, bateu no carro dele. Aí quando foi no sábado de manhã. Aí ele disse, eu vou fazer uma senha pra tu correr. Profissional light. No carro, eu digo, mas não faça não. Ele disse, eu vou fazer. Fim do que ele fez, né? E eu bati a senha e fiquei reservado campeão também lá. Reservado campeão. Então, Profissional light. é, se falando em pessoas importantes na sua vida, papel é um cara muito importante, né não? Ele tem Demais, demais, um papel importante na sua carreira, né? Um cara que apostou muito em você. demais.
E foi tanto que através de mim, né? E ele fez uma amizade muito grande com o Ed e até Então hoje são amigos, né? a chegada de papel no Arajampa foi através de você? Foi através de mim. Isso é interessante, isso eu não sabia. E muitos não sabem, né? Na verdade, quando a gente fala em Arajampa, é, Éder é um cara que ele é pouco conhecido em vaquejada, mas é um cara no coração maior do que ele, né? Não tem medida no Ele é coração dele. diferente, é diferente. Mas você se recorda quando você chegou lá na Arena Jampa? Como é que foi assim sua primeira impressão? Porque assim, você deixava de ser o administrador das suas baias para você passava a ser comandado mais uma vez, né? No começo a gente fica receoso demais, né? Mas ele sempre com um coração gigante. Disse, meu filho, aí é pra você tomar de conta, me entregou caminhão, cavalo, que é difícil. E aí é pra você tomar de conta e você faça do seu jeito. Qual foi o primeiro cavalo que você correu na Jampa? Primeiro cavalo que eu corri lá, nesse tempo ele tinha 4 cavalos. Tinha a égua de esteira, a Anne, tinha a estrela da X, tinha um Roland Jack que ele tinha comprado e tinha o Jimmy Rick Nesse tempo a estrela era de esquerda ou de direita? de esquerda. Quem foi que botou a estrela para correr de direita? Foi eu. Quando você chegou lá, você mudou logo a história da égua. Eu cheguei lá, a égua era de esquerda, né? Mas não tava muito boa. Eu conheci ela correndo de esquerda. Aí foi tanto que quando eu cheguei lá, aí era pra eu ir pra lá e abandonar tudo, né? Aí fui conversando com ele, aí ele disse, eu Quando comecei você fala em abandonar tudo para poder o povo entender, você era para você deixar a sua granja e os seus clientes tudinho e dar assistência só a ele. só a ele, somente dele. Aí comecei indo, aí ele deixou eu ir meu período pra lá, pro área dele e ficar meu período na granja no começo, né? Ele aceitou que você não precisasse abandonar 100% os seus Foi, clientes. ele aceitou no começo. Mesmo meio receoso também, mas aceitou, né? Aí foi tanto que eu acho que eu montei um mês já. Foi um, não, foi um mês. Você ainda chegou a correr na esteira de esquerda? Cheguei. Chegou. Primeira corrida que eu fui nela foi um, um portinho que tinha lá no Maria Luísa. Eu corri nela e corri nessa outra Roland Jack. Perdi na rodada A de Roland quatro. Jack era a torneira de direita. Era não, era uma castanha que ainda tem até hoje, Anitta. Anitta Jack. Fui perder na rodada de classificar, mas ela não corre muito boa. Aí teve final do Estrela do Brecht, campeões com campeões. Eu classificado. Aí que de lá tinha a rodada no Ceará. Aí fui, ele me mandou nos carros e o caminhão dele, né? Aí fui, rachei o A tipo final do Estrela do Brejo era onde? no parque, no parque de São Luís, lá em Florestal, né? Lá no Parque Boa Sorte. Boa sorte. Fui pra lá, era a etapa do Estrela do Brecht, rachei o campeão dos campeões lá nela. De De esquerda. esquerda, de esquerda. Mas ela não corre tão boa, né? E qual foi a primeira vaqueira que você ganhou nela de direita? A primeira que eu ganhei nela de direita foi em Souza, etapa do Portal, Lá no Aras no Cartacho. Aras Cartaz. Essa égua foi a que levou você a ser conhecido no Brasil? Foi. Se eu Essa perguntasse a você hoje aqui, qual o cavalo que marcou sua história? Você. Eu vou lhe dar a opção de você dizer três nomes. Talvez a estrela seja um desses animais? foi demais. Ela, eu acho que ela é a número um, Então, se fosse dizer três, ela era 01. ela era 01. E a, Ela era, não, ela é, né? ela, Para sempre vai ser lembrado. ela e outra que não tem nem como não estar na minha história é Iluminada Dona. A gente vai chegar nessa parte aí. Essa égua Estrela DX hoje ela nem faz parte da Jampa mais, né? Ela foi Faz. comercializada para um cara de Caruaru, ela tá com o Thiago Carlos, né? É, foi. O homem chegou o tempo dele de dar continuidade, né, à fase dela e ele resolveu se desfazer dela para Thiago e graças a Deus tá fazendo lá. É uma égua realmente diferenciada, né? Mas você passou por a Cela da Estrela,
se tornou campeão dos campeões do PPB na categoria acesso lá em Garanhuns. Eu estava até chamando nesse dia. Aí depois você já aparece correndo na categoria profissional, porque assim, quem não conhece a vaquejada, a vaquejada ela existe três categorias, né, praticamente. Aspirante, que é o cara que está iniciando, amador, que é o cara, né, e o profissional já é o cara que já está mais gabaritado. Você lembra quando você começou a correr profissional nas grandes vaquejadas do Brasil, assim, como é que foi para você? Você tinha uma vantagem, na verdade, eu via uma vantagem em você, que era a égua de esteira. Aquela Ana Eternal Black, aquela égua de esteira, ela fazia a diferença, Ela faz uma né? diferença demais, demais. É, a primeira vaquejada que eu corri profissional, sem ser profissional, que eu corri amador, né? Mas Ed, como sempre acreditou em mim, sempre me colocou para correr amador e profissional, que tinha o Jimmy Rick e tinha a Estrela e a A Anitta, Anitta. né? Aí dessa corrida que eu corri lá no Boa Sorte, que eu fui campeão dos campeões lá, nela de esquerda, de lá nós desceu para uma rodada que tinha no Ceará. Qual era A a rodada? Copiara e Iguatu, Ah, etapa portal. etapa portal. Parque Márcio Nogueira e lá em Acopiara. Era. Lá em Acopiara eu corri amador na Estrela, corri uma cena nela, mas ela não tão boa. Também foi a última corrida que eu Era de corri esquerda de ainda. esquerda. Foi a última corrida que eu corri nela de esquerda. E corri profissional, Jimmy Rick, lá. Aí entrou. Entrei, fui classificado. Primeiro título que eu ganhei profissional Foi na lá. etapa de portal. E quando você foi mudar o lado da égua, Éder não interferiu nisso, não? Você chegou pra ele e falou qual foi a reação dele? No começo, assim, ele ficou receoso, né, de mudar o Não, lado mas da... qual foi a reação dele? Quando você chegou e disse, Éder, vou mudar essa égua do lado. Como foi que ele reagiu a Não, isso? ele teve tipo um choque, assim, né? No começo ele ficou meio receoso, mas ele olhou pra mim assim e disse, meu filho, tá nas suas mãos aí. Se você acha que vai dar certo, pode fazer, que eu confio em você. Poucas pessoas dão uma moral dessa, né, não? Verdade. Difícil, uma Ele pessoa. é um cara. Eu tiro o chapéu pra ele é diferenciado. Aí veio você correndo profissional e amador. E quando foi o momento que você chegou na vaquejada que você vai fazer assim, quando chegou lá, você não pode correr mais amador, não. Você lembra? Eu comecei, pronto, essa aí foi o começo do campeonato, eu acho. Eu corri poucas Foi no mês de maio. é, Era abril. A vaquejada de Acopiara foi em abril, em Iguatu era em maio, primeira semana de maio. eu corri poucas etapas do portal também, né? Ele sempre coisando, mas nós no começo ajeitando os cavalos. Aí, quando foi final do ano, já não, já me cortaram do amador. Já saiu uma lista, naquela lista você já não correria mais Já amador. não corria mais amador, não. Era profissional. Você lembra que ano foi esse? Que você já passou a correr só profissional no portal? Eu, 2021, eu acho. Por aí, 21 ou foi, 22, não foi? foi, foi, foi. Isso mesmo. E isso graças à estrela, né? Já de direita. E aquela época mudou minha Sim, vida. mas qual foi a primeira vaquejada que você correu nela de direita? Primeira vaqueada que eu corri nela foi até no Aras Cartaz. Corri amador nela. Fiquei, eu acho que em segundo lugar. Nela de direita. Nela de direita. E qual foi a reação de Éder quando ele viu você correndo nela de direita? Ah, uma alegria muito grande, assim. Que até então Éder é um cara que ele é um empresário do ramo de imóveis, ele não é um cara muito conhecedor de cavalo. Então, assim, deve ter sido um choque para ele ver essa sua decisão de querer mudar, mas quando ele viu que deu certo, ele chegou e lhe abraçou assim, Chegou, me então, deu os parabéns e nesse meu termo, né, muita gente já falava da égua como que a égua não prestava mais para correr boi, né? dizia que a água não Que prestava. não, Muitos que condenaram ela. muitos condenaram. Ela dizia que não se via mais. Nesse meio tempo eu comecei a correr nela de direita, como lá em Souza, né? E graças a Deus fiquei em segundo lugar e de lá pra cá, graças a Deus, foi só alegria. Aí, fim desse seu ciclo da estrela, né? Que por, o nome dela já diz tudo, tem estrela. E aí, quando sai a estrela, quem é que entra na Arena Jampa que começa. Porque você sai de uma categoria e tem que entrar numa categoria onde está os melhores vaqueiros do Brasil, que é a categoria profissional. Foi, subiu eu e ela, né? Nesse tempo aí subiu eu e ela de tanto do amador, como ela corria amador e eu corria amador. Então, quando você subiu profissional, a Égua ainda estava com você. A Eva ainda tava comigo.
subiu eu e ela. E graças a Deus ganhei muita jaqueirada nela, muito mesmo. Em toda essa sua trajetória aí de vitórias que você fala que passou pela Serra da Estrela, você ganhou correndo pro Zé Alfredo, né? Tem vaqueiros que eles são perfeccionistas, eles gostam de colocar só uma pessoa para bater esteira. Quem foi um cara importante na sua vida hoje, principalmente no início da sua carreira, quando apareceu para o mundo, como seu companheiro ali batendo esteira? Quem é um cara importante para Manuel de Heleno hoje? Se eu pedisse para você citar três nomes de pessoas importantes que batem ou bateram esteira para você, quem é o número um? Rapaz, tem três, você agora falou bem, Quem é o número um? três caras. Rapaz, eu acho que o número um hoje é Juninho D'Agostinho, né? Então, o Juninho Que Agostinho é um cara que você é eternamente grato por tudo que ele fez com você batendo esteira. demais, demais. Ganhei muita raqueada com ele e graças a ele também, que se a gente não. Dentro da pista a gente depende um do outro, né? E Oswaldo, e sempre quando eu corro com ele sempre faz de tudo pra eu ganhar. Juninho Agostinho é aqui de João Pessoa, não é isso? É, de João Pessoa. Como foi que você conheceu o Juninho Agostinho, você lembra? Rapaz, eu conheci Juninho D'Agostinho, já conhecia ele, né? Eu De corri, vista. de vista através do circuito Estrela do Brás, né? Eu corri iniciante ainda, ele já corria aquele amador avançado no circuito, e eu iniciante, e sempre admirei ele correndo boi, né? Que é um vaqueiro bom. E quem é o número dois? Eu acho que sim, o Alves, Cinho de Campina Grande. sim, de Campina Grande, Ele que, hoje está em Salgueiro, né? em Salgueiro. Que quando eu comecei a correr o Estrela do Brás, eu sem carro de esteira, ia no F4 meiozinha, fraca, sem gaiola, sem coisa, sem nada, né? Com um cavalo em cima, e um amigo meu, Júnior Maranhão, Quem é levou. Júnior Maranhão? É um amigo meu de Remy. Um cara que sempre me apoiou também, sempre me deu valor, né? Ligou para assim, sem eu nem conhecer ele, disse assim, é um amigo meu com começar a correr essas corridas aí, e ele Pediu para ele dar um apoio. me dá um apoio. Não tem carro de esteira, não tem quem esteira para ele, dá para você esteirar para ele. Ele pegou o carro de esteira dele, que era da cela dele, e disse: eu vou na hora, ou com todo prazer. E quando eu chegava lá, ele tava pronto para esteirar, e graças a Deus eu ganhei muitas vezes com ele. E quem é o número três? Jax do Cacerene Jacques do Cacerengue. Jacques hoje, ele faz parte da sua equipe, né? faz parte da minha equipe, é um amigo particular que eu tenho, e graças a Deus eu sempre corro com ele, tanto eu esteirando para ele como ele para mim. E é um cara diferente, do coração enorme, e sempre faz de tudo para dar certo. E se eu perguntasse a você, na sua opinião, quem é o melhor esteireiro do Brasil hoje? Vaqueiro, quem é o melhor esteireiro? Nós falamos aqui de pessoas que você é grata, porque bate para você e bate com o coração, né? Mas assim, Manuel de Heleno admira, pode até ter admirado, a pessoa pode até já ter falecido, mas você via aquele cara correndo e dizia assim, esse cara é um cara que é realmente diferenciado. Você diz assim, me diga quem é um cara diferenciado para você batendo esteira ali dentro da pista, para Manuel de Heleno. Quem é esse cara diferenciado? Rapaz, para mim tem três assim que eu acho que. É diferenciado. Quatro, né? Quatro, vamos lá. Que eu não posso deixar meu esteireiro aí. É, Juninho, ele é diferente. mas É, Nessa lista de quatro, Juninho, quem é o outro? Juninho, Nego Edson, Netinho Dental e Marco, que aquele é fora de série, e Verdinho. Então, número um desses quatro para você, ou você prefere dizer que os quatro são diferentes e não diferenciar? Eu acho que os quatro são diferentes. Eles Eles entram ali e fazem a diferença. faz diferença demais. Poucas pessoas sabem, mas a diferença de uma carreira não está só no vaqueiro de puxar e no carro de puxar, tá muito no. É um conjunto, né, É mano? mais de 80% é o esteira. É o conjunto. Demais. Se não tem uma esteireira ali que esteja sempre disposto a ajudar. Às vezes tem muitos caras que correm, que esteira para uma pessoa, que não esteira com a mesma vontade que esteira para outra, né? E Manuel Deleno, se eu chegar hoje no caminhão do Manuel Deleno ali, eu não lhe conheço, mas eu cheguei na vaquejada no caminhão, igual você disse que foi para a esteira do Brejo, e o cara foi chamar Manuel Deleno de bater esteira. Como é a, a acolhida de Manuel Deleno para um cara Eu desse? vou com todo prazer, né? Várias vezes, né? Alguns amigos meus, alguém que às vezes
gente que eu nem conheço que chegou me chamando e eu Me sempre fui de chama. coração aberto. Do jeito que eu esteira pra um, eu esteiro pra. A verdade é que Do pequeno ao grande, né? você tenta retribuir o que você teve quando você prestou, Demais. não é isso? Mas o Arajampa teve a estrela tal, o Jimmy Rick. Sai estrela e sai Jimmy Rick. Quem é que entra na Arena Jampa que foi continuando essa trajetória de Manel Deleno? Porque até então você era um cara, como é que eu posso dizer? Um cara comum, né? Mas a sua trajetória foi crescendo, a cada dia você traçando uma história, né? E hoje nós estamos falando de um vaqueiro número um do Brasil, você. Então, assim, quando a estrela saiu e o Jimmy Rick, qual foi o cavalo da sua cela que chegou para substituir? Rapaz, foi a Iluminada Dom. Iluminada. Qual foi o ano que você começou a correr na Iluminada? Como foi seu primeiro contato com a Iluminada? Foi você que amassou ela? Foi não. Tinha um montador em João Pessoa que montava nela. Quem Ela, era? Fabrício, Fabrício Forte. Fabrício Forte. Ela começando novinha, acho que ela tinha uns 2 anos, eu acho. 2 anos e 2 anos e 2 meses. Ela sempre foi de Eda desde nova. Não, era de seu Gesso Pinguim, agora é JVF. Ela era de Pinguim de Guarabira. Era. Aí, sempre foi amigo de Pinguim, né? Aí comprou, tinha comprado duas éguas dele. Uma Roland Jack e uma Ruge. Um Eternal Rojo. Novinha. Novinha já começando a correr, né? Há 3 anos. Aí comprou essas duas. Quando foi depois, ficou a iluminada. Tava de esteira, aí Fabrício começou a escantear ela de esquerda. Aí ele disse, mano, eu vou comprar uma filha do Dom Príncipe. Uma palomina que tem lá. Vamos olhar, mas eu. Só que quando ele chama pra eu olhar, ele já tem comprado. Ele já vai. Ele quer lhe mostrar o que ele É, comprou. é. Aí eu fui fazer ele até na Arena Campa. Os carros de pinguim vivia lá. Aí cheguei lá, ela novinha, eu tirei 3 bezerrinhos nela de esquerda. Aí eu disse, a Eva tem futuro, velho, pode comprar. Então, assim, Manuel Delano é um cara que conhece cavalo e tal, mas eu não sei se você é igual a mim. Eu costumo dizer que eu sou olheiro. Quando você montou nela, a sua impressão foi de que dava certo. Demais. Você Eu, também tem esse sexto sentido, às vezes você montar num cavalo, se não der certo, eu tenho, tem aquela intuição. eu tenho. No começo ela deu muito trabalho, né? Assim como o carro novo. Ela novinha, 2 anos e pouco. E eu comecei devagarzinho ali correndo nela. Tinha hora que ela abria, tinha hora que ela não abria. E às vezes me perguntava alguma coisa, né? E eu tenho a paciência que a besta vai ficar boa. Comecei correndo 10 nela devagarzinho. Até hoje eu corro 10 nela, né? Ela sai de 10 esse ano, né? Só que ela começou muito nova. E graças a Deus, quando chegou assim, 3 anos e pouco, a besta desceu agora, Desenvolveu. desenvolveu. Agora você boa e Mas a sua história com a Iluminada, né? É uma história que é feita da categoria de base, porque era a categoria derby. Mas aí você corria profissional, porque você saiu da categoria amador. Aí para correr profissional na Jampa, você corria em quê? Eternal Off-Road. Eternal hoje, um filho do Eternal Rojo Júnior que Pepito o Éder comprou para você correr. comprou. Comprou esse cavalo, Ele ainda é de Éder hoje? ainda é de hoje. Ele, ele novo ainda de 6 anos, eu acho. Cavalo assim, que sempre teve um potencial grande, né, que eu via, mas teve uma continuidade e Não tinha sequência. é, e eu disse, Ed, compra o cavalo De quem era esse cavalo quando ele comprou? de Hermano Neto, aqui de João Pessoa mesmo. Aí ele disse, mas rapaz, eu disse, compra o cavalo fica bom. Ele foi, comprou o cavalo por aqui menos de 90 mil. Naquele tempo foi barato, né? Foi. E a gente começou devagarzinho e graças a Deus tornou um grande cavalo. É. Aí você veio trilhando, né? Sua história na Iluminada. Em 2023, eu acho, 2023 você começou a correr nela, ela novinha, com 3 anos de idade, 24, 25. Esse ano ela tá completando 7 anos. Eu tava, nós estamos na vaquejada, tá tendo agora no Bem Mais. E eu fui convidado para fazer a disputa do derby lá. E eu saí puxando todos os documentos dos cavalos que estavam batidos. E eu vi lá ontem que ela tem 141 pontos. Ela é a Dom Príncipe mais pontuada do Brasil. Não é isso?
ela, Você, ela você lembra quantos primeiros lugares você tem nela? Você tem primeiro lugar nela? tem um bocado, mas Tem? tem, Não, mas não, não tem nem como contar. não tenho como contar quantos primeiros lugares eu ganhei nela, não. Ela, Você já ganhou um carro sozinho na Rock? não ganhei sozinho na vaquejada, né? Mas ganhei do Aras WS, né? Então, assim, na vaquejada, na disputa ali de primeiro lugar, você nunca ganhou um carro só. Mas essa égua, ela lhe deu o título de um carro sozinho, como a égua mais pontuada Deu. da premiação Pronta, Preparada e Querendo do Aras WS para os filhos de Dom Príncipe. Rapaz, essa égua mudou minha vida demais. Já, Esse carro que o Aras WS deu a iluminada, esse carro ficou para você ou ficou para Éder? rapaz, era meu e dele o carro, né? Mas ele me deu a parte dele. Ele é Então, ou um seja, ele, cara como gratidão a tudo que você fez, ele lhe presenteou com esse que carro. me presenteou. Ele me deu a Você parte lembra qual dele. foi o ano? Foi 2024? 2024. Foi. Mesmo na outra temporada, se fosse, se o projeto tivesse a observação que ela poderia ganhar de novo, ela teria ganhado outro carro, não é isso? Teria ganhado de novo. É porque eu acho, se não me recordo se foi você ou foi Éder, comentou comigo que tinha uma observação no projeto que o mesmo animal não poderia ganhar. Não poderia ganhar O mais. cavalo de Wesley foi quem ganhou com o Delvane, mas se fosse por ponto, Ela tinha ganhado de a novo. Iluminada tinha ganhado de novo. Já mais duas vezes. Então ela teria ganhado três carros. Já. Então o nome dessa égua é forte demais, né? Não? Porque ela é iluminada. Não é à toa que o nome dela é esse, né? É. Nós estamos falando de uma égua filha do Dom Príncipe, né? Que é Dom Diego. Numa égua filha do Rojo, Eternal Rojo Júnior, aqui do Aras RC, de Renato Cruz. Mas essa égua chega como a mais pontuada do Brasil, Dom Príncipe, 141 pontos. Mas ela levou você a um lugar também que é sonhado por muitos. O que foi que essa égua fez com Manuel Fernando Pereira, como é? Silva Pereira. Manuel Fernando Silva Pereira. O que é que ela fez, além desse carro, além de vários primeiros lugares que você não sabe nem dizer quantos ganhou, mas o que foi de mais importante ainda que ela fez na sua vida? Já recebeu esse prêmio ou ainda vai receber? Já recebi. Ultimamente eu. Então, hoje, nós estamos falando aqui com o vaqueiro número um da BQM, é isso? Exatamente. Fui Hall da Fama, né? Tanto eu como ela. E ultimamente no maior derby de Bezerro, né? Fomos campeões de novo e fomos presenteados com a moto também. Então, a Iluminada Dom, além de você ganhar um carro, levou você para. Poucos vaqueiros têm esse título de o Aldos ABQM. Para poder os nossos espectadores entender, a BQM ela premia toda a temporada os melhores cavalos e os melhores vaqueiros que pontuaram mais na temporada. Com esses pontos que você somou na Iluminada, você foi premiado como o melhor vaqueiro do Brasil pela BQM, recebendo um prêmio que é cobiçadíssimo. Você foi receber em São Paulo, não fez? Foi. Ainda vou ainda. Vai receber esse prêmio em São Vou. Paulo. Você, realmente essa égua é diferente. Chega em Bezerro, 128 senhas no derby. Eu estava lá, de 128 senhas, você foi o grande campeão na Iluminada. E alguns áreas ofereciam uma moto para o filho de seus Garanhão que ganhasse. E lá você ganhou uma moto também. Ganhei uma moto também. E essa moto de Bezerro ficou para você ou ficou para o Éder? Ele me deu a metade da moto, ele me deu. Então acho que além da égua ser iluminada, a Éder também é um cara iluminado, não é não? Ele foi um cara que mudou minha vida assim em tudo, né? Eu acho que tanto ele foi muito importante pra mim como eu fui pra ele, né? Graças a Deus. E essa égua também, não é à toa que o nome dela é Iluminado. É, e você caminha hoje para se tornar campeão do maior campeonato do Brasil, que é o Derby Portal Montana Iluminada. Montando Iluminada. Hoje nós podemos falar que ela é a líder. Ela está liderando o campeonato com 5 pontos de diferença, né? Iluminada Dom, restando 3 etapas. Então, assim, você está com a mão na taça para encerrar o ano dela, que ela sai dessa categoria, só vai ter que correr categoria aberta, com o prêmio mais cobiçado do Brasil, que é campeão do Derby Portal. E você também pode ser coroado como melhor vaqueiro, está em segundo lugar, né? Estamos trilhando aí uma trajetória, né? Se for da vontade de Deus.
O que é que passa na cabeça do Manuel de Heleno? Saber que o menino lá de Barra de Santa Rosa, que o pai não queria que corresse, começou a correr, chega em João Pessoa, passa uma temporada em João Pessoa, depois aparece o cara na sua vida que muda a sua vida, depois apareceu. Então podemos dizer que teve um cara que mudou a sua vida e teve um animal que mudou a sua vida. Vamos dizer que teve dois, né? Vamos dizer que foi a estrela e a iluminada. Isso. A estrela talvez tenha sido a pioneira que levou você para ser conhecido no Brasil e agora a iluminada veio para fazer essa coroação toda. O que é que passa na sua cabeça em saber que quando a gente encerrar esse ano 2025, você pode encerrar com a égua mais pontuada do Brasil, a Iluminada Dom, pode encerrar com ela sendo campeã do derby. Você já é o melhor vaqueiro ABQM ou Aldos para receber em São Paulo e você pode se tornar campeão do maior derby de todos os tempos, que é o Derby Portal. Na sua cabeça, o que é que passa? Rapaz, é uma emoção muito grande, né? Coisa de gratidão. Gratidão a Deus por tudo. Que a gente que vem de baixo, isso é, acho que um sonho que todos sonham, né? No meio de grandes vaqueiros do Brasil que de primeira a gente só via na televisão. E hoje a gente tá lado a lado com eles, né? Correndo, disputando. Somos todos amigos. É uma sensação de gratidão enorme. Na verdade, a vaquejada, muita gente que não está dentro dela talvez não saiba, mas o ciclo de amizade hoje dentro da vaquejada é muito grande. É enorme. Eu acho que já comentei com algumas pessoas que eu não conheço, eu nunca vi ninguém na vaquejada falar de você nem de Nego Edson. Eu comparo muito você com o Nego Edson, assim, vocês são muito, como é que fala, como é que pode dizer? Vocês são muito políticos, são os caras que é querido por todos, né? A gente tem que procurar sempre fazer amizade, né, Oswaldo? Fazer o bem sem olhar quem. Fazer o bem, se olhar a quem, e graças a Deus foi uma coisa que meu pai, minha mãe e meus avós me ensinaram. A nunca querer ser mais do que ninguém, nem pisar em ninguém, né? Cite 3 cavalos que Manuel de Heleno sempre sonhou de montar. Pode ser que esse cavalo não esteja mais vivo, mas você estava ali na beira da cerca e você diz, rapaz, é pra você chegar só a montar num cavalo desse? Que nem aquele. O cara que é vaqueiro, que fica ali no retorno, ele pensa também isso, ele fica vendo. Tem Pensa, aquele cara que tem um vaqueiro que tá correndo, que aí você se inspira nele. E tem um cavalo que tá correndo, diz, rapaz, se eu pudesse montar nesse cavalo, o número 1, qual seria que você sempre sonhou em montar? Se você ganhasse na Mega Sena e esse cavalo tivesse vivo, você tivesse a oportunidade de comprá-lo, qual seria esse cavalo? eu acho que é aquele Pokémon. O cavalo do Ceará. Acho que é O aquele cavalo, o Pokémon. segundo cavalo mais pontuado de todos os tempos do Portal. Eu acho que aquele é. Aquele. Eu acho que não nasceu outro igual Então, se o aquele. Manuel de Helena amanhecesse amanhã milionário e o Pokémon tivesse à venda, você compraria o Pokémon. Com certeza. E o segundo? Aragão Apolo. Aragão Apolo. O cavalo também já desapareceu da série de Walter Xavier. E o terceiro? Mister Diego Fred. Cavalo hoje que está liderando o campeonato Portal para ser campeão com o Renan TT. Eu acho. É uma seleção, viu? E se você tivesse condições de comprar 3 cavalos de esteira? Pode ser que o cavalo não esteja mais vivo hoje. Se Manuel de Helena fosse montar uma equipe, você compraria Pokémon, Aragon, mesmo sabendo que ele não está mais vivo, mas seria é do seu sonho. E o Mister Diego Fred. E cavalo de esteira, que você é um dos grandes esteireiros do Brasil hoje. Você é um cara que é chamado, é cobiçado por muita gente bater esteira. Então, assim, é um cara que entende de cavalo de esteira. Qual é o cavalo de esteira que sempre lhe chamou a atenção, assim, que você diz, mas que cavalo é esse? Eu acho que Número 1. eu acho que uma tá lá nas nossas barras, né? Acho que ela é diferente. A Eternal Black. A Ana, ela corre ainda, Cor. tá machucada. Tá. Tá prenha. No caso, Éder decidiu fazer uma prenhez própria nela para dar um descanso nela. Descanso, né? Que ela. Desde que eu cheguei lá com o Ed, que ela sempre foi meu animal de esteira. Ela Né? tá prenha de quem? Do Job Silver Roxo Já observou o cavalo da sua cela também. também. E o número 2? A besta de Brockwell Júnior. Buena A Polo. Berna Apollo. Berna Polo. E número 3? É. O carro de esteira de Renan. Coaste Braia. É. Então nós estamos falando de Ana Eternal Black, a água de esteira que, desde quando você chegou na Jampa, teve do seu lado.
A Bernapolo, que está levando o Dondon Mastergarve para se tornar campeão brasileiro. Pode ser campeão com o Brocoiol. Hoje está na disputa com o Renan, tem 5 pontos de diferença. E Coaster Braille é um cavalo que sempre esteve do lado de campeões brasileiros, né? Fez a Arcanjo Touro campeão brasileiro. La Rancha Shade, o esteireiro era Coaster Braille. Aquilo é É um diferente. cavalo diferente. Bateu esteira no tempo também para o Big. E hoje é o número 1 do Brasil. Mais pontuado de esteira, esteirando para o Mister Diego Fred. Cavalo da Gabi Vaquejada. E Simonel Deleno. Manuel Deleno chegou na Vaquejada, comprou um caminhão. Montou uma equipe com Pokémon, Aragão Apollo, Mister Diego Fred. Volta na Eternal Black para correr. Comprou Bernapolo e comprou Coaste Braia. E quais seriam os 3 vaqueiros que iriam correr para Manuel Deleno? Os três vaqueiros. Se fosse montar uma equipe hoje, qual seria esses 3 vaqueiros? Eu acho que Juninho, Menino Agostinho, Nego Eds e Jackson. Jackson Nunes, Jackson Casserene. Jackson de Caçarengue. Nós estamos falando de uma escolha entre os grandes vaqueiros do Brasil, viu? Se fosse para montar uma equipe hoje, você montaria com esses 3 vaqueiros. Para correr nesses 3 cavalos. Com certeza. Então você, Manuel Deleno é um cara que saiu de Barra de Santa Rosa, chegou a ser conhecido no Brasil todo, começando uma história aqui em João Pessoa, no Aras Alfredo, passa pela Jampa, monta na Estrela, chega na Iluminada, passou também esse prêmio que você vai receber da BQM, também tem muitos pontos do Job Silver Roxo, um cavalo que é o mais premiado também da BQM, foi o Aldo da BQM, né? Foi. Cavalo que é condomínio do Arasal Seu Som, do Netinho, né? E do Éder. Esse cavalo não tá correndo mais não? Eu não vi ele correndo agora no Bem Mais. Ele tá machucado. Tá machucado. Tá. Mas eu acho que Fernando Lucena ele volta. Ele volta no Fernando Lucena. Ele é derby esse ano ainda só ou ainda é Só profissional? esse ano. Só esse ano. Só esse ano. Só esse ano. E qual é o sonho que o Manuel Deleno tem? Que você não realizou ainda? Todos nós sonhamos, né? Nós somos sonhadores. Qual é um sonho que você tem que você não realizou ainda que você almeja em realizar? Ser campeão brasileiro profissional. Então você almeja ser campeão brasileiro profissional. E se você pudesse chegar em Éder e disser assim, Éder, vamos comprar tal cavalo pra gente correr, porque esse cavalo pode me levar para o pódio de melhor vaqueiro do Brasil. Porque eu sei que a sua abertura com o Éder é muito grande. Você pediria para ele comprar qual cavalo para você? Um Pokémon. Pokémon. Então você acha que você correndo em Pokémon você poderia ser campeão brasileiro? Um cavalo daquele as coisas ficam mais fácil, né? Quem montou ganhou. Nós estamos falando de um cavalo que é campeão brasileiro com o Renan, bicampeão da Munheca de Ouro, né? E o segundo cavalo mais pontuado de todos os tempos do Portal Vaquejada. Então, um cavalo que chama a atenção do Manuel Delano é o Pokémon. Eu acho que como aquele não. Ele e o Aragão, né? O Aragão já foi. Eu acho que é difícil nascer de novo. Pra aguentar e fazer o que já fizeram, né? E na opinião do Manuel Delano, quem é o campeão brasileiro de 2025? Brocoió, Walter Xavier, Renan TT, Delvano Almeida ou Vitor Reara ou João Vitor. Esses são os nomes que estão disputando a ponta da tabela. Rapaz, eu torço pro Brocão, né? Que é um grande vaqueiro e coisa, mas eu acho que esse ano vai dar Renan. Você torce pro Brocoió, mas você acha que o campeão brasileiro de 2025 é Renan. Isso. O que é que você achou da atitude de Renan? De Aconteceu um acidente com ele, né? Um acidente besta. Eu até não estava no evento, mas fiquei muito triste. Porque o cara se acidentar na pista, beleza, mas descendo da escada do caminhão, ele voltar a correr em Surubim mesmo contundido, ele voltar em busca de não deixar o seu oponente se distanciar, não deixar escapar da sua mão o sonho de ser campeão. O que é que você achou dessa atitude dele? Se fosse você, você ia pro desafio também? Eu acho que sim. Rapaz, a gente tem, para fazer o que ele fez, tem que ter muita garra, né? E tá focado no que quer. E tem que ter muita raça Tem que ter para muita raça. fazer o que ele fez. Qual foi a vaquejada que marcou sua vida? Você foi nela assim, quando você terminou, que você chegou no caminhão assim, você disse, meu Deus do céu, isso aqui vai ficar pra minha vida toda. Qual foi aquela que marcou a vida do Manuel Helena? Eu acho que a copiar a primeira vaquejada que eu ganhei profissional.
A Raquel da Copiara. Um canto que eu sempre sonhei em estar, né, Josvaldo, e tava correndo entre os melhores do Brasil, uma coisa que eu praticamente nem acreditava e tava sendo campeão também. E qual a vaquejada que você sonha em ir e você nunca foi? Você tem vontade de ir e nunca foi? Eu acho que a do Ari São Pedro Lá no Governador Edson Lobão, é Arena São Pedro. uma queda que eu nunca fui, mas tenho uma grande Você vontade de assiste e ir. fica com vontade de estar lá. É, eu acho que ano que vem a gente tá lá, com fé em Deus. Então talvez ano que vem você vai realizar esse sonho. Ah, Vaquejada do Arena São Pedro, realmente diferenciada. E se fosse para eleger hoje a melhor vaquejada do ano que você correu em 2025, vou ser mais prático. As três melhores vaquejadas que você correu esse ano. Tem essa pesquisa que o portal faz, mas às vezes ele não entrevista todo mundo. Mas Manuel Deleno, em 2025, se fosse para eleger os três melhores vaquejadas do Brasil, qual seria na sua rapaz, opinião? eu acho que Bezerra Marinho, né? Que estrutura enorme, boiada é excepcional e a pista. Outra que a gente não correu ainda, mas vai correr, que aquela tinha que ser a melhor do Brasil, Fernando Lucena. E eu acho que a Arena Jump, A vaquejada de Éder. de Eda, Na verdade, a vaquejada de vocês esse ano foi um desafio, né? demais, Você pela, se recorda que eu liguei para você? demais, pela dificuldade que teve, né? Muita água, mu- dá vontade de Deus, né, Oswaldo? Muita água, mas é, Éder acreditou demais. Que ele é um cara que pede as coisas a Deus e Deus abençoa ele. Eu acho que pelo coração que ele tem e onde todo mundo dizia que não ia haver vaquejada e ele Acreditou, vai ter, acreditou. A todo acreditou. momento ele acreditou. E graças a Deus, Deus abençoou nós todos, né? E ele também e teve a vaquejada. O que é que você acha que poderia mudar na vaquejada hoje para a vaquejada ficar mais igual, para ter mais igualdade? Nós, a vaquejada está passando por uma fase que nós saímos do rabo normal para o protetor. Agora nós saímos daquela parte onde você não pode usar um chicote no cavalo, o cavalo não pode sangrar por conta do bem-estar, não pode escantear o cavalo lá em cima. Mas o que é que passa na sua cabeça que você acha que poderia ser mudado na vaquejada, que ia trazer melhorias para dentro da vaquejada, dentro desse regulamento? O que é que você acha assim? Se eu pudesse opinar no regulamento, eu acho que deveria mudar isso aqui. Manuel Delena acha que deveria mudar o quê? Rapaz, tem tanta coisa assim Não, para. mas o ponto principal que você acha injusto. Rapaz, eu acho injusto assim quando a gente leva um zero, né? Às vezes primeira faixa em tomada de boi lá em cima, né? Que é por tipo interpretação, né? Que Então, Manuel Deleno acha que deveria mudar essa questão de interpretação. A regra nós deveria ser decisiva, não ser devia. por interpretação. E às vezes interpreta para umas pessoas de um jeito, né? E para outras já não é a mesma coisa. Né, não? Aí vai de quem tá interpretando, né? Porque a regra ela não deixa uma certeza, né? Para todo mundo. Não deixa uma certeza. Qual o sonho que o Manuel Deleno tem de se tornar campeão brasileiro? O cavalo que o Manuel Deleno queria montar Pokémon. A vaquejada que ele queria ir era São Pedro. O que é que mais passa na cabeça do Manuel Deleno em vaquejada hoje? Manuel Deleno hoje, você hoje se sente um cara feliz? Você é um cara realizado? Demais, demais. Eu acho que hoje, por que tudo que eu vivi, que eu estou vivendo, né? Foi um sonho e eu acho que já estou realizado demais, demais mesmo. E qual é a palavra que Manuel Deleno deixa para aquele cara que tem vontade de chegar onde você chegou? Nunca desistir, né, Oswaldo? Se a gente sonha, correr atrás dos nossos sonhos devagarinho, sem querer pisar em ninguém, nem passar por cima de ninguém, sempre com humildade e pedindo a Deus que se a gente correr atrás e Deus abençoe a gente. Você hoje mora aqui em João Pessoa? Amor, sim. Você é casado ou solteiro? Sou noivo. Noivo. Então assim, você saiu do Barra de Santa Rosa, construiu uma história aqui na capital e hoje um cara realizado,
demais. próximo a construir uma família, isso é diferente. E nessa trajetória sua todinha, como é a sua relação com seus pais, com sua mãe? Você sempre vai lá em Barra de Santa Rosa? Sempre que eu tenho um tempo eu vou lá, né? E minha relação com meus pais, meu pai e minha mãe é boa demais, né? Maria Adelene tem filho? Tenho, Quantos? tenho três filhos. 3 filhos. Nome? Cauã, Larissa e Cecília. Esses seus filhos hoje moram em Barra de Santa Rosa. Tem Cauã e Larissa mora lá. Cecília mora aqui em João Mora Pessoa. aqui em João Pessoa. É. Tem quantos anos, Cauã? Cauã tem 9. E o outro? Tem 7. E a Cecília tem Tem quantos? 3. Seus filhos, os dois meninos que moram lá em Barra de Santa Rosa, você acha que eles vão seguir o seu legado de vaquejada? Rapaz, eles gostam muito, né? Nós, como pais, já sabemos um pouco, né? Eles gostam? Eles gostam demais. Inclusive a daqui também, que é mais nova, também Gostam também. doida pro cavalo. Em algum momento desse que você vai pra vaquejada, já aconteceu de você levar seus filhos? Já sim, Já? já. Você incentiva, então. Primeiro o estudo, né, Oswaldo? Não Mas deixa tão de férias, tal, que vai e você é, leva. sempre, se tiver deles gostar, não vai ser eu que vou impedir, né? Vão estudar, mas se quiser correr, vai correr também, né? Mas se depender de você, você vai dar o todo apoio. Com certeza. É isso aí. Então, concluindo aqui nosso bate-papo com o Manel de Heleno, um paraibano que conquistou o Brasil. Eu sou meio suspeito para falar de você, porque eu ainda não lembro qual foi a vaquejada que eu lhe vi pela primeira vez, mas eu ainda lembro a primeira vez que eu tive um contato com você, que eu fui lhe convidar para bater esteira para o rapaz correr para mim lá em Bonito. Pra E você de Jesus. prontidão, né? Você sempre foi um cara de... Eu comparo muito você com o Nego Edson, na verdade. Eu às vezes digo a alguns amigos que eu nunca vi ninguém falar de Nego Edson. Eu também nunca vi ninguém abrir a boca para falar de você. E assim, nós vivemos num mundo onde a gente acha que as pessoas são nossos amigos, mas quando a gente vira as costas, vê o pessoal tá falando da gente. Mas por incrível que pareça, eu nunca vi ninguém falar de você. Isso mostra assim que você é um cara que procura fazer o bem sem ver a quem, né? A gente tem que procurar, né, Oswaldo? Sempre fazer e falar com o coração, né? Com, que a gente não quer para nós, não fazer para os outros, né? Teve um cara que estava assistindo a vaquejada de Bezerros, quando você ganhou o primeiro lugar do Derby, e ele disse que se botar uma casa na vaquejada, você vai ganhar uma casa nessa égua iluminada. Foi Renato Cruz, quero mandar um abraço para ele. Renato Cruz é do Aras RC aqui da Paraíba de Ingá, proprietário da Eternal Rui Júnior, que já não existe mais, que por sua vez é o pai da Black Rose, que é a mãe da Iluminada. É um cara torcedor seu. Eu não sei se você como é a sua relação com ele, mas ele é muito seu fã. E Ele, ele, assim, ele mandou essa mensagem para mim lá em Bezerro e isso marcou muito. Mas sabe o que marcou mais para mim lá em Bezerro? Eu estava na locução e o prefeito te chamou para entrar na pista. E eu fui descendo assim, caminhando, foi praticamente igual com você. Mas você andou mais rápido, tarde de cavalo, você começou a falar dentro da pista. Quando eu peguei o telefone, chegando na faixa, eu fui filmar para mandar para Éder. Eu peguei o telefone e você disse assim, eu quero oferecer esse título aqui a Éder, que ele mudou minha vida. Naquele momento ali, eu já sou seu fã, porque assim, eu gosto de pessoas que têm atitude. Eu não gosto de homem fraco. Tem muita gente fraca hoje dentro da vaquejada. Mas aquela sua fala ali foi. Você foi muito feliz naquelas suas falas. Você disse assim, Éder mudou minha vida. a gente tem que ser grato, né, Oswaldo? A quem nos ajudou e nos ajuda, né? Quem fez pela gente e a gente sempre tem que fazer. Tinha como eu disse no começo, lá nessa igreja mesmo que eu vivia, lá no centro de treinamento, né? Quando eu comecei, teve. Eu fui para lá através de um amigo meu desse que tinha um cavalo e eu corria no cavalo dele e ele teve que passar um tempo ausente, passou mais de ano e nem pagava baia, nem comprava ração pro cavalo dele. E eu nunca fui de. Você mantinha tudo. Mantinha tudo, ração, tudo do cavalo dele. Rastreamento, nunca deixei faltar, porque quando eu precisei, ele me ajudou. Quem era essa pessoa? Alan de Souza. Quando eu precisei, ele abriu as portas
da granja dele lá, que eu fui pra lá através dele. Me deu cavalo, me deu todo o apoio que eu precisei. E quando ele precisou de mim, eu não podia deixar. E ele, quando voltou, quis me pagar, perguntou quanto devia e eu disse: você não me deve nada, Então, gratidão se paga com gratidão, né? de verdade. E Renato Cruz, ele tem até um cavalo lá comigo também, É o Legacy, né? o Legas, Cavalo que e você corre deve nele também, eu né? corro dentro nele. E nós fizemos uma amizade muito grande e ele é um Um homem de cara, bem, né? um homem de bem, cara do coração enorme também, que não mede esforço pela vaquejada e pra estar no meio da gente, né? Aí tem uma surpresa aí pra você, se você se tornar campeão na Iluminada, viu? Vamos deixar a suspense no ar, que ele pediu pra mim não revelar. É isso aí, estamos finalizando nosso bate-papo aqui com o Manuel Deleno. Manuel, eu quero agradecer a você. Eu Nós que estamos agradeço. dentro de um evento, né? Durante a semana da vaquejada do Parque Bem Mais, por você ter tirado esse tempo para vir falar com a gente aqui, para nós podermos levar para o Brasil, para os nossos espectadores do Cavalo de Vitrine, um pouco da história do Manuel Deleno, né? Manuel Fernando Silva Pereira, de Barra de Santa Rosa. Meu amigo, obrigado. Deus lhe abençoe sua trajetória. Eu que Se for da agradeço. vontade de Deus, que você se torne o campeão do DEP Portal e que você possa realizar esse sonho de ser o campeão brasileiro de vaquejada categoria profissional. É um som da gente, né, Oswaldo? Mas já tá escrito por Deus. Se for da vontade dele eu ser campeão, eu tô satisfeito. Se não for, eu tô satisfeito também. É Pelo que isso eu aí. fiz e onde eu cheguei. Valeu, meu amigo. Deus lhe abençoe e a gente sai por Igualmente. aqui. Valeu.